Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Trago para vocês mais uma mensagem do Senhor nosso Deus. Considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus. E nós o somos de fato. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Caríssimos, desde agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que havemos de ser. Sabemos que quando isto se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porquanto o veremos como Ele é, pois nós somos a sua imagem e semelhança. E todo aquele que nele tem esta esperança torna-se puro, como Ele é puro. Todo aquele que peca transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis que Jesus apareceu para tirar os pecados, e que nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não peca, e todo o que peca não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos seduza. Aquele que pratica a justiça é justo, como também Jesus é justo. Aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Eis porque o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do demônio. Todo o que é nascido de Deus não peca, porque o germe divino, a semente divina, quer dizer, o embrião divino, reside nele. E não pode pecar, porque nasceu de Deus. É nisto que se conhece quais são os filhos de Deus e quais os do demônio. Todo o que pratica a justiça não é de Deus. Todo o que não pratica a justiça não é de Deus, como também aquele que não ama o seu irmão. Pois esta é a mensagem que tendes ouvido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não façamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão eram justas. Matou por ganância, por ambição, por inveja. Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que fomos transladados da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E sabeis que a vida eterna não permanece em nenhum assassino. Nisto temos conhecido o amor. Jesus deu a sua vida por nós. Também nós outros devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Quem possuir bens deste mundo e vir o seu irmão sofrer necessidade, mas lhe fechar o seu coração, como pode estar nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas por atos e em verdade. Nisto é que conheceremos se somos da verdade e tranquilizaremos a nossa consciência diante de Deus. Caso a nossa consciência nos censure, pois Deus é maior do que nossa consciência e conhece todas as coisas. Caríssimos, se a nossa consciência nada nos censura, temos confiança diante de Deus. Prestem atenção, ó. Caríssimos, se a nossa consciência nada nos censura, temos confiança diante de Deus. A nossa consciência só vai nos censurar se nós temos pecado no coração. Se nós se limpar dos pecados, não tiver mais pecado no coração, a nossa consciência não tem por que nos censurar. Está entendendo? Passa todo o teu pecado para Jesus. Te limpa. Que o teu coração se torne branco como a neve. E a sua consciência vai ficar tranquila. Vai ser íntegra. Vai ser digna da promessa de Deus. E tudo o que lhe pedirmos, receberemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável a seus olhos. Eis o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, como ele nos mandou. Quem observa os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E é nisto que reconhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém? Vejam como é lindo a palavra de Deus, a justiça do nosso Deus, meu irmão e minha irmã.
Vamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Claro que em primeiro lugar Deus, depois o nosso próximo. E fazer o bem a todos. Quando Deus vier nas nuvens buscar o povo dele, ele não vem buscar religião nenhuma, ele vem buscar o povo puro de coração e verdadeiro. Todos somos irmãos em Jesus Cristo. Todos, todos. Ele não vai vir buscar raça, nem cor, nem cultura, nada. É aquele que pratica e faz a obra de Deus. É aquele que se limpa os pecados do coração, passando para Jesus. Se liberte agora, passando tudo para Jesus, os seus pecados. Não seja mais escravo do pecado. Liberte-se, nós somos livres. Livres para fazer o bem. Entendam isso. Livres para fazer o bem. Mas se acontecer que a carne é fraca e você cair em pecados, lembre-se que Jesus já morreu pelos nossos pecados. E de nossos pecados ele não se lembrará mais. Mas você tem que ter fé na palavra de Deus, que ele morreu pelos seus pecados e nos libertou. Há pecado que é para a morte e há pecado que não é para a morte. O pecado que é para a morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É o único que não tem salvação. Se você negar a palavra de Deus, não aceitar a palavra de Deus, ridicularizar a palavra de Deus, debochar, rir, achar engraçado, você está blasfemando contra o Espírito Santo. E infelizmente você não tem salvação no reino do Pai. Você vai ficar nas prisões eternas ou vai lá quando tiver a segunda morte, vai lá para o tanque de fogo. Dançar com o bichinho lá embaixo. Se é que é lá que tu queres ir. Porque Deus está nos alertando. Está nos avisando. Abram os olhos. Eu já morri pelos seus pecados. Eu já dei a minha vida por ti, meu irmão, minha irmã. Eu já te adotei como filho. Eu paguei o salário do pecado. O salário do pecado é a morte. Jesus já pagou essa dívida com o diabo. Nós não pertencemos ao diabo. Nós pertencemos a Deus. Porque foi ele que pagou com a própria vida dele. Quando ele foi batizado no Rio Jordão, que João passou todo o nosso pecado para Jesus. Quando fomos julgados e mortos na cruz. Quando Jesus derramou seu sangue em expiação e remissão aos nossos pecados. Entendam isso. Coloquem na cabecinha de vocês. E sigam em frente. Felizes, em paz. E transmitindo a todos essa mensagem. Para que eles possam também se libertar dos pecados. Porque tem muita gente escrava do pecado que não conhece a verdade. Porque não tem conhecimento. Porque não tem ninguém que os ensine. Ninguém que os alertem. Estão morrendo, perecendo por falta de conhecimento. Que através de vocês eles se libertem também. Que sejamos todos irmãos e irmãs em um único Senhor Jesus Cristo. Que com eles fizemos um só corpo. Entendam isso. Vamos salvar almas para Deus. Vamos salvar almas. Tem tanta gente precisando de ajuda espiritual. Estão morrendo entristecidos no pecado. Porque o pecado atormenta. O pecado não deixa em paz. A consciência pesa. Porque eles não sabem como se libertar. Que através de vocês possam libertar o seu irmão, a sua irmã que está em redor de você. Que às vezes está precisando de uma mensagem dessa. Que é pura e verdadeira. Vamos fazer o bem a todos. Vamos desejar o bem a todos. Porque diante dos olhos de Deus não se escapa nada. Vamos prestar conta de tudo. Amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vocês vejam, meu irmão e minha irmã, o poder que Deus deu a nós. Ele deu o poder para nós de poder perdoar o nosso irmão também. Perdoar as suas ofensas, as suas malícias, as suas iniquidades.
Deus nos deu o poder de poder perdoar o próximo. Como Deus nos perdoou, nós temos que perdoar o próximo também. Estão entendendo? Perdoem também como Jesus perdoou. Ninguém é obrigado a conviver com uma pessoa ruim. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém se não tem condições. Então afaste-se. Parte para outro. Mas não deseje o mal para aquela pessoa, deseje o bem. Ninguém é obrigado a nada aqui na terra, nós somos livres. Ninguém é escravo a nada. Cada um segue o caminho que quer seguir. Mas lembre-se que nós temos um Deus lá no céu, o nosso Criador. Você não é obrigado a ser um fardo para ninguém. Não tem como viver com uma pessoa, separa, vai embora. Não é obrigado a ficar com ninguém, nós somos livres. Mas deseje o bem para aquela pessoa, não deseje o mal. Vejam qual é o motivo, qual é a razão que estão se separando. Tudo tem uma razão, um porquê. Que não seja nada grave que leve à morte. Entendam isso. Perante os olhos de Deus não se escapa nada. Nada fica coberto, nada que fica tampado. Deus vê tudo e cada um vai prestar conta de suas obras. Tá bom? Entendam isso. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?